No máximo, né? Não é Estourando. nada. Processo legislativo eletrônico com certificado digital. Padrão ICP Brasil. Experiências das câmaras municipais de Formosa e Itapuá. Eu convido o mestre em ciência. Eu vou sentar, porque vocês já sabem como é que é o currículo dele, né? Eu convido o mestre em ciência, gestão, tecnologia da informação, especialista em gestão pública pela Universidade Federal do Paraná, MBA em contabilidade pública e responsabilidade fiscal, especialista em políticas públicas pelo Centro Universitário Internacional, bacharel em administração pública pela Universidade Federal de Santa Catarina, tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas pela Universidade do Estado de Santa Catarina, técnico em informática pela Sociedade Educacional de Santa Catarina, docente da Faculdade do Litoral Paranaense, ISEP, Guaratuba, nos cursos de Administração, Engenharia de Produção e Contabilidade. Servidor público efetivo da Câmara Municipal de Itapuá, responsável pelo setor de Tecnologia da Informação, Gestão de Contratos e Pregoeiro Oficial. Experiência na área de administração pública, licitações e contratos e tecnologia da informação. Eu tenho o prazer de convidar, mais uma vez, o nosso sócio aqui do 5º, 6º, 7º, 8º, 9º Edtech, Francisco Xavier Soares Filho. Obrigado, filho. Eu estava com medo que ela ia falar todo o currículo novamente, né, mas não tem jeito, né? Então, pessoal, hoje a gente vai estar falando sobre processo legislativo eletrônico. Antes de começar, eu já gostaria de solicitar ao Ney, né, da Câmara Municipal de Formosa. Se levanta aí, Ney. Se apresenta para o povo aí. Então, essa apresentação é uma parceria, né? Vem para cá, né? Então tá. É uma parceria nossa, né, da Câmara Municipal de Formosa, Goiás, e da Câmara Municipal de Itapuá, Santa Catarina. Então, a gente fez essa parceria para fazer essa apresentação para vocês. Também gostaria de fazer umas agradecimentos iniciais. Eu agradeço ao pessoal do Interleges, toda a equipe organizadora, próprio Senado Federal, né, nossos agradecimentos. Também eu gostaria de agradecer os servidores da Câmara de Itapuá, que se fazem presente, em nome do presidente da Câmara, o vereador Stoclós, da vereadora Janaína, vice-presidente. Eu agradeço a presença e dos colegas de Itapuá que nos acompanham e do pessoal da faculdade ZEP Guaratuba. Tem que fazer esse agradecimento aí que o pessoal está acompanhando lá, beleza? Então, vamos começar aqui sobre o processo legislativo eletrônico. Alguém aqui já ouviu falar sobre esse sistema, sobre essa ideia, pessoal? Levante a mão, quem já ouviu falar sobre processo legislativo eletrônico? Bastante gente, legal. Então, vamos lá. Ano passado, eu acabei dando essa palestra, tá? E aí a Rafa até convidou, Francisco, faz essa apresentação de novo aí que o pessoal ficou interessado. Então, estamos aqui de novo, né? Dei uma repaginada, dei uma atualizada nela, mas a essência é a mesma, tá? A gente só colocou informações adicionais, retiramos algumas coisas, mas espero que as senhoras e os senhores gostem. Então, aqui, para a gente reorganizar o nosso trabalho, falar sobre uma introdução, fundamento legal e teórico, metodologia que a gente utilizou, análise dos resultados e também sugestões de melhorias. E aí as considerações finais. Esse é o nosso esquema. Então, aqui eu vou começar com um videozinho aí para o pessoal poder se inteirar do que é um certificado digital. Para a gente começar por aí. Faça um exercício simples. Coloque na ponta do lápis o tempo que utiliza para assinar documentos e reconhecê-los em cartório para que tenham validação jurídica. Leve em conta que todo este processo precisa ser feito por você e pelas outras partes envolvidas. Lembre-se que toda a papelada original precisa ser muito bem acondicionada para que não sofra alterações e mantenha-se válida. Por fim, considere também que você e seus clientes podem estar em cidades, estados ou até mesmo países diferentes. Dá para mensurar? Assinando digitalmente, você não perde tempo. Tem total segurança, validade jurídica, acondiciona seus documentos no sistema por tempo ilimitado, tem um custo extremamente reduzido, evita despesas extras, deslocamentos e ainda é sustentável. Tão importante quanto toda a economia, segurança e tempo que você... Então, esse aqui, pessoal, foi um resuminho do que é um certificado digital. Tá? Eu achei interessante colocar essa introdução já para vocês se familiarizarem sobre o conceito. Aqui, como eu já tinha falado, a parceria Itapuá e Formosa. Né? Então, como é que foi essa história aí? Ano passado eu vim aqui, fiz a apresentação do certificado digital.
Aí o Ney gostou da ideia, levou para a Câmara de Formosa e implantou lá na Câmara de Formosa. Então, ele foi um disseminador, né, dessa tecnologia, está passando para várias câmaras também, né, ideias, trocando informações, e esse é o nosso objetivo aqui hoje. Né, a gente apresentar um conceito, né, e aí as câmaras podem ir atrás e implementar as suas ideias, né, conforme esses conceitos. Né, tá? Como tudo começou? Então, minha primeira participação aqui foi no 5º Engitec. Eu vim aqui falar sobre transparência pública, porque assim, a gente estava querendo implantar o SAPL em Itapoá. Isso foi em 2013. Só que a gente não tinha o SAPL, não tinha processo digital, não tinha nada na Câmara de Itapoá. Então, a gente veio e participou do evento um ano anterior, até, um ano antes, em 2012. A gente se inteirou sobre o produto oferecido pelo Interledges, pela comunidade Digitec, gostamos muito do SAPL, e no ano seguinte a gente implantou todo o SAPL. Então, em um ano a gente fez toda a implantação. E aí, em 2013 a gente veio aqui e colocou alguns pontos que nós entendemos ser interessantes, que é para convencer o gestor a implantar o SAPL. Né? E depois, ano passado, então aí a gente deu uma grande evolução, aí, que aí em 2013 até 2018, além de ter todos os documentos disponibilizados do processo legislativo na internet com o SAPL, a gente começou a colocar também os documentos com certificado digital dos vereadores, dos autores das proposições. E isso, quando o cidadão ele baixa o documento do SAPL, ele não baixa mais uma cópia simples, ele baixa o documento original. Né? Essa é a grande inovação. Então, no dia 1º de fevereiro de 2017, foi o dia D, né, da nossa virada aqui do processo digital lá em Itapoá. Foi a partir dessa data, definida na resolução, né, 14 de 2016, que nós começamos a adotar o processo digital lá na Câmara de Itapoá, porque teve que ter uma data. Né? A partir daquela data, nós não aceitamos mais um processo físico. Né? Então, assim, nós não estamos fazendo algo paralelo, físico e digital, mas exclusivamente em formato digital. Né? Então, nós temos que estabelecer uma data de virada do sistema. E a Câmara de Formosa, aí foi em 2018, em janeiro de 2018, aí com o Ney, né, fazendo toda essa articulação, junto com os parlamentares da Câmara de Formosa, né, eles fizeram, então, esse regimento interno, essa atualização. Tá, ok? Motivação para processo digital. Então, por que precisamos fazer 2 vezes o processo legislativo? O controle físico e o controle eletrônico. Né? Hoje, o que vocês acabam fazendo? A maioria do pessoal aqui. Você tem que fazer o processo físico lá, pegar a assinatura do parlamentar, e às vezes é aquela morosidade para achar o parlamentar, às vezes ele manda, ele não está no lugar, você tem que ir atrás, aí às vezes errou o documento, refaz tudo, rasga, pega de novo o parlamentar. Né? E é uma diferença do nosso processo legislativo para o judiciário. O judiciário está bem consolidado, essa parte de assinaturas digitais. Só que qual que é a diferença principal? É que no Poder Judiciário, geralmente quem assina é uma pessoa só. Aí é fácil, né? Então, assim, por exemplo, é o juiz que assina, é o promotor que assina, é o servidor do judiciário que assina, mas na Câmara, no Poder Legislativo, não é bem assim, né? Por exemplo, lá na Câmara de Itapoá, agora a gente estava até conversando ali, o diretor legislativo, se faz presente também, Eduardo, ele estava comentando comigo, olha, nós temos uma moção para mandar para hoje, fechamento de pauta. Ou seja, a moção são 9 assinaturas, que os 9 parlamentares querem assinar. Então, os 9 têm que fazer a assinatura digital antes do fechamento da pauta. Então, é um desafio muito maior, é o mesmo documento com 9 assinaturas. Né? Esse é o desafio. E essa é a grande diferença do processo legislativo digital para o processo judiciário eletrônico digital. Né? Vários autores assinaram o mesmo documento. A justificativa. Então, aqui é o arquivo. Né? Esse arquivo ele continua lá. A gente não pode descartar o arquivo da Câmara de todos os documentos do passado. Permanece lá o acervo. Né? Aqui tem mais arquivo. Quem gosta de arquivo, está aí, ó, caixas. Tudo bem organizado, não é por falta de organização. Né? Às vezes, acontece alguns problemas de infraestrutura aqui, né? Pode acontecer. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Teve um evento lá em Itapoá que teve uma chuva de granizo. E fez vários buracos aqui no telhado, aqui, né, que é um material transparente aqui, e acabou chovendo em cima dos arquivos aqui, físicos. Né? Algo que a gente não podia prever, porque era final de semana, né? O que a gente poderia ter feito? Né? O documento eletrônico, não, você faz 5 cópias aí, coloca na nuvem, distribui. Né? Agora, o físico aqui, você tem sempre um risco. Né? Ou, por exemplo, extraviar uma caixa dessa. Né? Será que a gente tem um controle absoluto do controle físico aqui para não deixar ninguém mexer nessas caixas? Né? Então, a integridade dos documentos é muito questionável aqui no processo físico. Tá?
E aí, aqui, né, pessoal, esse mundo de papéis aqui, quando a gente entrou na Câmara, os vereadores sempre pediam muita cópia de documento, e, enfim, era um gasto enorme. Além de gastar bastante, era chato ter que ficar imprimindo, levar, e faz aquela montoeira de documentos. Às vezes, começava a sessão, cada vereador uma cópia, uma quantidade assim de documentos, terminava a sessão, tudo para o lixo. Né? Eles acabam nem usando aquela quantidade enorme de papel. Né? E aí a gente teve essa ideia de passar tudo para o processo digital. A infraestrutura aqui, eu vou passar um pouco da Câmara de Itapoá aqui, tá? A infraestrutura, esse aqui é o nosso plenário aqui. Né? Nós somos um município de pequeno porte, até 20 mil habitantes, temos nada demais aí. Né? E aqui, só que a gente deixou só um espaço aqui, reparem que aqui tem um notebook aqui, né? Que aí os vereadores têm acesso aí a um notebook para poder acompanhar o processo digital. Tá? Então, qual foi a pergunta? Como eliminar completamente a utilização de papel e substituir por documentos eletrônicos de maneira a garantir as 3 coisas, ó, legalidade, publicidade e eficiência. Nós não podemos simplesmente falar assim, ó, acabou o papel, agora vamos fazer digital, né? Por quê? Porque a administração pública ela tem a vinculação com o princípio da legalidade. Então, você tem que se resguardar juridicamente para você não ter um problema, eventualmente, lá no futuro, né? Ou no presente até. Você tem que ter a regulamentação dentro da Câmara Municipal. Outro é a publicidade. Você garantir que todos os documentos do processo legislativo, em seus originais, estão disponíveis na internet, isso é garantir publicidade, ou não? Né? A gente está colocando tudo na internet. Então, essa publicidade ela é garantida. E eficiência, por quê? Porque, vejam, estou aqui, o diretor legislativo está aqui, o servidor do protocolo está aqui. Quem é que vai fechar a pauta hoje, sexta-feira, às 13 horas da tarde? Nós, de forma remota. Então, a gente consegue trabalhar em qualquer lugar que a gente estiver, a gente está trabalhando. O processo digital ele permite isso. Né? Então, a eficiência aumentou muito, a produtividade legislativa também aumentou bastante. E aqui, essa solução ela deveria garantir o quê? Algumas coisas. Maior agilidade na tramitação dos documentos, confiabilidade da informação, segurança jurídica, né, e preservação do arquivo. Infraestrutura também, né, garantir a irretratabilidade. O que é irretratabilidade? Imagine o seguinte, o vereador vai lá, assina um documento físico, ok? Assinou. Quem aqui, quando vai protocolar, faz a verificação com o documento de identificação com foto do parlamentar para verificar se há semelhança entre a assinatura que ele colocou ali e o documento com identificação oficial com foto. Alguém faz isso daí? Para cada proposição? Então, como é que vocês podem garantir, por exemplo, a irretratabilidade? Porque ele fala assim, ó, essa assinatura aqui não é minha, alguém colocou um rabisco aqui, não é meu. Né? Então, assim, a gente tem que começar a pensar um pouco assim, poxa, mas... Já aconteceu. Então, assim, há um problema de segurança que a gente tem que lidar. E com o certificado digital, meu amigo, aplicou a assinatura certificado digital ou autorizou a aplicação da assinatura, não tem como você voltar atrás e falar, olha, não era bem assim. Está lá registrado. Né? Então, a desburocratização do serviço também, fidedignidade dos documentos, né? Enfim, uma série de outras situações. Aqui é a questão do fundamento legal e teórico. Então, eu vou falar a solução que foi adotada em Formosa e em Itapoá. Tá ok? Legalidade do projeto. Em nível federal, o que garante a legalidade é a medida provisória 2200-2 de 2001. Essa medida provisória ela faz a criação do ICP Brasil. Vou falar mais para frente sobre o que é isso. Nós temos também a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação. Essa lei, ela fala o quê? Que o sigilo é exceção. Né? Na administração pública, o sigilo é exceção. A regra é a publicidade. Então, se você vai deixar um documento em sigilo, você tem que justificar. Por que você vai deixar? Né? Então, o processo legislativo digital, você coloca tudo na internet. Né? Você não está preocupado com sigilo porque os documentos são públicos. E essa lei aqui, que é a sacada, que é a atualização, aqui, ó, 13.460 de 2017. Quem já ouviu falar dessa lei, pessoal? Levanta a mão. Veja, olha só, uma lei bem legal. Bem legal essa lei aqui, ó. 13.460 de 2017. Anotem aí e depois consultem essa lei. Ela garante os direitos dos usuários. Ela está falando mais ou menos o seguinte. Eu até coloquei uns slides aqui para frente. Ó. Ela fala, a partir desse princípio aqui, ó, que 78% dos entrevistados acreditam que, através de uma pesquisa do Fiesp, do CIESP, que o excesso de burocracia dificulta o desenvolvimento do Brasil. Né? Então, assim, 78% da população, né, dessa pesquisa, conforme a metodologia dessa pesquisa, fala que a burocracia é excessiva no nosso país. Alguém aqui discorda disso?
Isso é muita burocracia, né? A burocracia, por si só, não é o problema, porque a burocracia lá proposta pelo Max Weber, né, pelos ideais burocráticos dele, é um modelo de Estado bom. O problema são as disfunções burocráticas, né? O excesso de burocracia que é o problema. Né? Você formalizar excessivamente. Né? E aí aqui, ó, a gente tem algumas diretrizes dessa lei 13.460. A primeira, exigência de transparência quanto aos serviços oferecidos pelos órgãos. Tá? Exigência de transparência. Não exigente de autenticação em cartório, caso haja servidor que possa averiguar a autenticidade de cópia junto ao original. Isso daqui é bem importante, até para processos licitatórios aqui, pessoal. Isso aqui tem até que se fazer uma verificação dos editais que estão saindo. Eu sou pregoeiro lá da Câmara também, a gente tem que ter esse cuidado também. Tá? Novas diretrizes aí. E o estímulo ao uso de soluções e tecnologias que simplifiquem processos e procedimentos. Tá? Então, isso daqui também, a própria lei ela faz incentivo à simplificação. Em nível municipal, lá na Câmara de Itapoá, a gente fez o quê para fazer a regulamentação? Primeiro, atualização do regimento interno. Né? Aí a gente fez também uma emenda à lei orgânica. Por que isso daí, pessoal? A gente queria evitar que o prefeito, por exemplo, porque assim, lá no processo digital, não é assim, só o legislativo faz o processo digital. É o legislativo e o executivo. O prefeito tem que mandar o projeto de lei com a assinatura digital dele, né? Com a procuradora jurídica, com a assinatura digital dela no parecer jurídico. Com a assinatura do contador, assinatura digital do contador da prefeitura. Todos, né, que fazem parte do processo legislativo, tanto do executivo quanto do legislativo, eles têm que fazer o protocolo dos documentos com os certificados digitais. Mas como que a gente vai fazer? Essa era a ideia na pergunta, né? Como que a gente vai fazer com que o prefeito cumpra essa determinação? Pessoal, quem é que acha que a lei orgânica vai para a sanção do prefeito? Não vai, né? Não vai, é o parlamento. O parlamento que determina, né? É o parlamento que vai fazer todo o processo, né? Então, isso não depende do prefeito. A lei orgânica é a principal lei, né? Também conhecida como Constituição do município. Ela é a principal lei do município. E nós, lá em Itapoá, estabelecemos, na lei orgânica de Itapoá, falando do quê? Que em Itapoá, o processo legislativo ele é eletrônico, conforme regulamentação que seria regulamentado por resolução. Né? Então, foi feito dessa forma. Assim, o prefeito, para poder fazer essa... por exemplo, o prefeito, eu não quero fazer o processo legislativo digital, eu não quero protocolar digitalmente. Mas ele vai estar descumprindo o princípio da legalidade aqui, porque está na lei orgânica. Foi aprovado com interstício de 15 dias, né, com maioria de 2/3 dos parlamentares, conforme determina a nossa lei orgânica. Para alterar isso, tem que fazer todo o trâmite novamente. Né? Então, há uma quantidade de parlamentares muito maior para você mudar o processo. Então, vinculando na lei orgânica, você garante maior segurança jurídica para a continuidade do processo legislativo. E a outra é a Resolução Legislativa 14 de 2016. Tudo isso aqui, pessoal, se vocês quiserem, entrem no SAPL da Câmara de Itapoá, vai estar lá disponível todas essas leis aqui. A apresentação também tem um link depois que vocês podem conferir. E em Formosa, nosso amigo fez como? Atualização do regimento interno, através da Resolução 49 de 2018, e a Lei Municipal 468 de 2018. É isso, Ney? Aí o Ney estava comentando comigo, ele falou, Francisco, não esquece de dar um toque dessa situação. Né? Qual que é a questão? O Ney, lá em Formosa, eles preferiram, em vez de alterar a lei orgânica, fazer por lei municipal. Qual que foi o problema? Prefeito, o que vocês acham que o prefeito fez? Vetou. Vetou. E aí, algumas partes, né, acho que o próprio executivo ainda ele não está fazendo o processo digital. É isso, né, Lê? Então, assim, nada impede que futuramente a própria Formosa, a Câmara Municipal de Formosa, possa propor essa emenda à lei orgânica, né, para fazer com que há uma vinculação maior. Né? Mas aí já tem um parâmetro, assim, um parênteses aqui, para vocês pensarem, será que não vale mais a pena já fazer direto por emenda à lei orgânica? Vale a pena, tá, pessoal? A lei orgânica ele tem que cumprir, né? Como todos nós, né? E aí o ICP Brasil, o que é o ICP Brasil? O ICP Brasil é uma infraestrutura de chave pública brasileira, tá? É ela que garante a identidade do cidadão na internet, né? Então ela fala assim, por exemplo, vocês viram a palestra ontem da Câmara dos Deputados, até daquela ideia da votação aí dos projetos de iniciativa popular. E vocês viram que há uma dificuldade para você vincular o cidadão na internet, né? Tendo um instrumento capaz de falar assim, olha, o Francisco, que está votando naquele projeto de iniciativa popular, é o Francisco mesmo. Né? É uma dificuldade.
E uma das formas de resolver isso é com o certificado digital padrão ICP Brasil. Ele vai garantir que eu, Francisco, meu CPF, sou eu mesmo na internet, né, através de um certificado digital. Como que eu faço certificado digital? Vários lugares hoje já estão sendo feitos já, pessoal. Os advogados usam bastante, porque sem o certificado digital ele não consegue peticionar, né? Os contadores também. Os próprios prefeitos, para fazer assinaturas, por exemplo, de balanço, envio de informações para o Tribunal de Contas, geralmente eles estão fazendo com certificado digital já. Então, ele está se popularizando o certificado digital, mas ainda é um pouco caro. Tá? Mas, enfim, o certificado digital ele garante que você é você mesmo na internet. Tá? E ele também personifica o cidadão. Né? Então, ele está falando assim, ó, você é você mesmo, e por força de legislação aí que ele não consegue falar assim, ah, não, mas não era bem assim, não fui eu que fiz. E como que sabe? Porque para você fazer o certificado digital, você tem que levar um documento oficial com foto. Você tem que ir lá no sistema, tirar uma foto sua, a moça que vai fazer, o rapaz, né, que vai fazer o seu certificado, ele vai conferir os seus documentos para verificar se você é você mesmo, e aí sim ele vai emitir um certificado digital válido. E tem um prazo de validade de certificado digital. Pode ser 1 ano ou 3 anos, tá, dependendo do tipo. Quem que garante isso daí? É esses caras aí, ó, ITI, Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Esses caras, eles é que desenvolveram essa ideia do ICP Brasil. Tá? E isso daí, pessoal, essa ideia brasileira, né, tem outras ideias, mas digo do ICP Brasil especificamente, ele está sendo um modelo mundial isso daí. Eles estão discutindo isso daí lá no Senado nos Estados Unidos. Tá? Então, assim, um modelo tecnológico brasileiro sendo discutido no Congresso americano, dado a tamanha da dimensão aí da inovação tecnológica que isso representa. Tá? E quais são as características das assinaturas digitais? Né? Então, aqui vamos colocar aqui, ó, 4 características. Autenticidade, integridade. Então, eu vou falar primeiro da autenticidade. A autenticidade é o seguinte, eu apliquei a assinatura digital no documento, se a autenticidade garante que eu, de fato, sou eu mesmo naquele documento. Tá? Não tem como negar depois. Integridade. A partir do momento que eu aplico a assinatura digital no documento, ele faz um negócio chamado criptografia. Ele criptografa esse documento. Né? E aí você não consegue depois editar o documento. Falar assim, ah, mas faltou, sei lá, faltou um parágrafo aqui para a gente fazer essa alteração. Tem como eu adicionar depois? Não tem. Né? O documento ele tem uma integridade. Né? E a partir do momento que você coloca o certificado digital, você está criptografando esse documento. Tá? Isso aí parece bem difícil, pessoal, mas é bem fácil a operacionalização, não é, Ney? Te fala assim, nossa, isso aí parece coisa de nerd, né? Em 3 segundos vocês conseguem aplicar a assinatura digital. Vou mostrar mais para frente. Não repúdio, que é a irretratabilidade, né? Você não pode negar depois de aplicada a assinatura. E aqui a confiabilidade. A confiabilidade é o seguinte, se, por exemplo, eu acesso do certificado digital da Rafa, tem o CPF da Rafa, né? Eu sei que ela é ela mesma. Eu tenho confiança nisso. Quem garante isso? O ICP Brasil. Através de uma rede, né, uma chave pública que ela tem, e uma rede que me permite, com as autoridades certificadoras, determinar que a Rafaela é ela mesma. Né? Então, isso dá confiabilidade para a utilização. Ou, no caso do vereador, se ele tiver com a assinatura digital do vereador, eu sei que é ele mesmo. A metodologia. Então, aqui, o primeiro ponto para a gente fazer a implantação é ter o apoio da alta gerência. Esse é imprescindível. Se você não tiver apoio, não convencer o gestor, acho que não tem nem como começar a fazer o processo digital. Tá? Alocação de recursos e pessoal. A gente tem que ter essa alocação, essa preocupação com planejamento. Né? Isso é de administração, né, pessoal? Não é assim, vamos começar. Tá, e aí, faz aí, começa aí. Não, tem que ter um planejamento. Né? SAPL implantado e em funcionamento. Né? A partir do momento que você vai eliminar o papel, você tem que ter a consciência que não vai ter mais o documento colocando assim, a primeira votação, segunda votação no projeto, data tal. Se o SAPL não tiver com a tramitação em dia, não tem onde vai ficar registrado isso. Então, a tramitação é essencial. Todo o SAPL tem que estar redondo, né, para poder fazer essa alimentação. Servidor de arquivo com backup dos documentos. Aqui, pessoal, é para garantir maior segurança dos documentos. Né? De fato, você pode... Ó, esse aqui eu dei um exemplo até. Isso aqui a gente usa como um backup o próprio Drive. Né? O nosso e-mail é um e-mail de uma conta gratuita que tinha ainda do Gmail, que a gente usa como institucional, né? francisco@câmara, mas acessando pelo Gmail. E aqui a gente organizou com pastas de rede. Então, por exemplo, aqui eu estou acessando os projetos de lei. Né? Aqui, todos os projetos de lei da Câmara, aqui, então, se eu clicar aqui, desde 2018
a gente tem todos os projetos até 1990, né? Todos eles do passado digitalizado, né? Então, clicando em 2018, cada projeto de lei ele é criado uma pasta, tá? Então, a gente faz o SAPL e faz esse servidor de arquivo também. E aí, nessa pasta de rede, nessa pasta da internet, disponível na internet, a gente coloca as informações. Por exemplo, quando terminou o projeto, a gente cria um documento chamado tramitação de projetos aqui. Esse documento de tramitação de projetos, ele guarda todas as tramitações que foram feitas no SAPL. Por quê? Porque como eventualmente a gente tem que ter o SAPL, mas a gente tem que ter o acervo, o arquivo da Câmara também disponível para garantir essas informações, né? E aí, no final, o diretor legislativo ele coloca a assinatura digital dele para garantir a tramitação dos documentos. Aqui a gente coloca também o protocolo dessa documentação, né? Enfim. E aí vai, pessoal. Então, a gente tem todo esse backup aí no servidor também, né? Então, assim, tudo que está no SAPL está nesse servidor de arquivo também, tá? Utilização exclusiva de e-mail institucional, né? Adequação do regimento interno, da lei orgânica. Resolução legislativa, que aí a gente faz o detalhamento, né, o pormenorizadamente como que é feito, a gente colocou nessa resolução legislativa, tá? Mapeamento do processo, aqui eu dei um exemplo aqui só, pessoal. Mapeamento é assim, a gente pegou lá pelo regimento interno e falou, olha, onde começa o projeto de lei? Ah, começa aqui na Câmara Municipal ou lá no gabinete do prefeito. Aí ele manda por e-mail, né, com assinatura digital, os documentos, para o protocolo da Câmara. A Câmara faz o quê? A verificação das assinaturas. Está tudo em conformidade com o ICP Brasil, o prefeito assinou todos os documentos, assinou todos os anexos, os contadores, o jurídico assinaram os documentos. Ah, está tudo certo. Então a gente protocola. Ah, faltou uma assinatura. Nega protocolo, né? Assim que está na lei orgânica. Falar para vocês, ah, mas o advogado quer peticionar. Ah, mas eu perdi meu certificado digital. O advogado consegue peticionar? Não. Está na lei. Só se tiver um problema do sistema lá do Tribunal de Justiça. Mas o advogado ele tem a responsabilidade de ter o certificado digital dele, né? Quando a gente manda informações para o Tribunal de Contas, tem que ter assinatura digital. Ah, mas deu problema a assinatura digital. O problema é de quem? É da Câmara. A Câmara tem que resolver. Só se for um problema do tribunal. Aí tudo bem, aí o tribunal manda uma informação. No nosso caso, o Poder Executivo ele tem que cumprir os requisitos aqui que estão determinados na lei orgânica para fazer o protocolo dessas informações, com as assinaturas digitais. Aí tem toda a tramitação aqui, depois eu vou deixar aí, o pessoal que quiser acessar, está tudo detalhado aí, pessoal. Criação de certificados digitais. Então, para você fazer, você tem que ter o certificado. O certificado é assim, são 9 vereadores, precisa de 9 certificados digitais. Onde que eu faço? Lá em Itapoá a gente faz na CDL, né? Então, assim, mas tem escritórios de contabilidade que fazem. Hoje está se disseminando bastante isso daí. Então, é bem tranquilo fazer esses certificados digitais aí, pessoal. Treinamentos para a utilização dos certificados, né? Então, tem que dar uma instrução para o vereador para poder fazer a utilização. Setor de TI deve garantir segurança e backup das informações, também. Poder Executivo ele protocola os arquivos exclusivamente por e-mail oficial. Então, não tem aquele negócio assim, cheguei no balcão da Câmara, pô, eu queria protocolar esse ofício aqui. A gente não aceita, tá, pessoal? Ofício físico, entregue lá na Câmara, a gente não aceita, a gente não digitaliza o documento. O processo é digital, não digitalizado. Então, a gente não aceita protocolo se não for com assinatura digital, tá? Documentos assinados, aqui os vereadores, secretários municipais, procurador jurídico, contadores. Assinatura é feita em aplicativos, né, digital. Então, aqui tem alguns aplicativos. Aqui. Todos os documentos são feitos pelo PDF, né? A gente faz assinatura em documentos PDF. Na Câmara de Itapoá, a gente usa exclusivamente software livre, né? E a gente usa o LibreOffice. Então, o LibreOffice ele é uma solução que ele atende aí, né, a Câmara de Itapoá. Em Formosa, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, aqui, pessoal, é só um exemplo rápido aqui de como que é feita a assinatura digital no documento. Olha só como é complexo. Você abriu um documento, a gente abre o LibreOffice. Abrimos. Vamos fazer um teste de assinatura do documento. Eu vou em arquivo, aí eu vou aqui, ó, no assinar documentos. Seleciono aqui a assinatura digital, já está instalada minha assinatura. Pronto, acabou. Todo o algoritmo criptográfico, aquele negócio de nerd lá, foi feito aqui, ó. Um procedimento de 3 segundos. É muito simples, tá? Vou exportar agora, eu quero fazer... É que esse aqui eu fiz só a assinatura do documento, do ODT. Então, qualquer alteração ele perde a assinatura. Eu quero agora exportar o PDF com assinatura. Vou em arquivo, exportar PDF, coloco aqui assinaturas digitais, seleciono o documento,
Aí aqui eu coloco, aqui, se eu quiser, identificação, por exemplo. Identificação, eu coloco o nome, a cidade, eu posso colocar outras informações aqui, tá? Né? Se eu quiser, o e-mail aqui do contato, o motivo do documento, para deixar mais completo. Né? Se não quiser colocar nada disso, não coloco também. Coloco exportar documento, pronto, está feito o documento com assinatura digital. É super simples mesmo. Tá? Aí eu quero testar a assinatura digital desse documento. Eu seleciono o documento, abro o PDF, né? E aqui ó, ele mostra aqui, ó, Francisco Xavier Soares Filho, meu CPF e meu e-mail. Pronto, esse documento aqui está com assinatura digital. Esse é para conferir a assinatura se foi feita ou não, offline. Tá? Aí aqui tem meus dados, assinatura, ó, padrão ICP Brasil. E, enfim, é bem tranquilo mesmo. Tá, pessoal? Isso daqui é, por exemplo, se o cidadão ele quer conferir o documento, aquele documento que está no SAPL com assinatura digital, se aquele documento ele é válido ou não. Então, eu entrei no SAPL, por exemplo, vou pesquisar aqui, acho que uma indicação. Selecionei a indicação. Né? Vou no texto integral da indicação, está aqui, texto original, né? Está aqui, a indicação 169/2018. Né? Assinado pelo vereador Ezequiel de Andrade, vereador do PR, ele coloca aqui, assinado digitalmente. Todos os documentos da Câmara, no final do documento, ele tem um texto, ó, documento assinado digitalmente, conforme a lei orgânica, tal, tal, tal. Para consultar a autenticidade, você tem que acessar um site, Câmara de Itapuá / verificador. É uma página que a gente colocou para dar instrução para o usuário, para ele saber como que eu faço para testar o documento. Clicando nesse documento, você faz o download primeiro do PDF, aí tem aqui nessa página aqui, ele tem várias formas de você fazer a verificação. Uma é pelo verificador do ITI, do próprio Instituto de Tecnologia de Informação. Acesse o site, seleciono o PDF que eu fiz o download, da indicação, né? E aí eu coloco aqui, verificar conformidade com o padrão. E aí ele vai gerar isso daqui, ó, Ezequiel de Andrade, CPF tal, válida em conformidade com MP 2200 / tal, tal, tal. Está aqui, ó. Tá? Isso aqui é uma forma online de você fazer a verificação se aquele documento está com assinatura digital ou não. Aí ele tem outros dados aqui, a assinatura é válida, o caminho do certificado é válido, estrutura é conformidade com o padrão, cifra assimétrica é válida, resumo criptográfico. Ou seja, aquele documentozinho que a gente fez, aquele simples procedimento, ele gera todo um relatório aqui de um algoritmo de criptografia. Né? É bem simples mesmo. Tá? Aqui nós temos outras soluções também, que é o Certilium, por exemplo, que é você assinar pelo celular. Então você recebe o documento e aplica a assinatura direto do celular. Esse é outra solução também, soluções gratuitas. E tem o BRY, é isso, né? Sign, né? Então esse software aqui, pessoal, tem um vídeo deles, é a solução que Formosa resolveu adotar. Tá? Precisa assinar digitalmente seus documentos com facilidade e a mais alta segurança? Conheça o BrySigner, o software de assinatura digital mais completo do mercado. Com o BrySigner, você pode inteiramente grátis assinar direto do documento com o botão direito do mouse, verificar todos os padrões brasileiros de assinatura digital e organizar, categorizar e favoritar seus documentos em uma biblioteca. Além disso, na versão Pro, você conta com mais facilidades e diferenciais importantes para a segurança e a longevidade do seu documento. Confira. Assinatura de vários documentos de uma única vez. Assinatura em todos os padrões brasileiros. Inclusão de imagem no PDF. Suporte técnico. E uso do carimbo do tempo para até 200 documentos por mês. Então aqui é uma solução, eu nem conheço esses caras, tá, pessoal? Até a gente pensou assim, será que vão colocar publicidade e tal? Mas é interessante porque eles têm uma solução também gratuita. Né? Eles têm a versão Pro, mas tem a versão gratuita também. Então, quem quiser começar com a versão gratuita, é interessante também essa solução. Aqui é um exemplo do documento da Câmara de Formosa. Aí eles colocam um selo também utilizando esse software, né, para identificar que ele está com assinatura digital. Também é interessante essa solução. E aqui, pessoal, a gente faz a leitura e tramitação online via SAPL. Então, aqui é um videozinho também que coloquei, não sei se o pessoal que veio ontem já lembra como é que foi. A gente faz a leitura dos documentos diretamente no site, né, no SAPL. Poder Legislativo Municipal, Câmara de Vereadores de Itapuá. Requerimento número 50/2018. O vereador que subscreve requer na forma regimental depois do vídeo plenário que o Poder Executivo, através do setor competente, caminhe a esse caso de lei e relatório de valores das multas aplicadas no auto de infração então, assim, ó, esse requerimento, lançadas, informando valores pagos em aberto nos anos
de 2017 e 2018. Tudo que é lido no plenário, o vereador, primeiro secretário, também projeta para poder fazer esse acompanhamento. Então, assim, mas será que aquele documento é o documento mesmo? Então, além de fazer assinatura digital, de aplicar o certificado dos autores, na transmissão ao vivo, a gente coloca ao vivo aquele documento de tudo que é lido no plenário. Aí não tem dúvida nenhuma, né? Acho que é bem... Aqui é um outro exemplo aqui também. Que é mais um histórico, bem Estava mostrando, complexo. Eu mostrei Ali essa fala que apresentação Itapuá, ontem, né? pelo que Ele eu vi mostra lá, é aqui a as Amazônia informações, aqui, enfim. Né? Vou deixar aí na apresentação para quem quiser mais tarde aí poder verificar. Tramitação das proposições digital entre os poderes executivo e legislativo, então, exclusivamente em meio institucional. Né? Publicação também no Diário Oficial. A gente faz a publicação no Diário Oficial e também faz a publicação no SAPL. Tá? Backup dos documentos. Né? Então, é extremamente importante fazer backup. Não adianta assim, fiz todo o certificado digital, todo o processo digital, de repente dei um delete lá na pasta 2018. E aí? Acabou, né? Então, assim, você tem que ter uma segurança daqueles documentos. Pega um HD externo, pega 2, 3 HD externo, coloca... Eu, por exemplo, tenho um HD externo na minha casa, tenho um HD na câmera, tenho um outro HD escondido. Ou seja, deixa lá os backups lá, né? Se precisar. Então, a gente tem uma rotina de backups, né, que é o padrão, e tem mais aqueles backups escondidos, né, que é a carta na manga do TI. TI é responsável por backup. Tá? E aqui o esquema básico, aqui, então a gente faz um documento, aplica certificado digital do documento e manda para a internet por e-mail. Né? Então, ICP Brasil, data, hora, quando a gente manda por e-mail, a gente coloca a data, hora. Em Formosa, o próprio sistema dele já faz o carimbo do tempo, que é bem interessante também essa solução. Aí colocou o carimbo do tempo do documento, ele é criptografado. Ó. Vai para a internet. Quando ele está criptografado, você não consegue corromper esse documento aqui, ó, porque ele está criptografado. Okay? Chegou na internet, vai para o SAPL, aqui, está aqui no Senado, aqui na Interleges. Né? O cidadão baixa o documento, ele vai verificar, opa, esse documento está com o certificado digital dos autores. Né? E aí, toda a população tem acesso a esse documento aqui, e o planeta agradece porque ninguém vai ficar precisando ir lá na Câmara ou tendo que imprimir o documento, ou seja, está o digital ali original. Né? Esse é o esquema básico aí. Análise dos resultados, então, pessoal. Então, as câmaras de Formosa, de modo geral, a gente recomenda a utilização, né, Ney? Nós recomendamos porque ficou mais fácil o serviço. Né? No começo, sempre um projeto no início é mais difícil, né, pessoal? Mas depois implantado e consolidado fica mais fácil. A gente observou ganhos de produtividade. Maior organização das informações documentais da Câmara, né? Você fica com uma informação mais organizada. Né? Maior segurança na preservação dos documentos, do acervo documental também. Então, pode cair chuva de granizo lá, não tem problema. Né? No máximo, vamos supor o seguinte, se pegar fogo na Câmara Municipal de vocês, o que vai acontecer com o arquivo de vocês? Pode pegar fogo? Pessoal, museu agora, hein? Se lá um museu, né, que deveria ter toda uma infraestrutura de segurança, aconteceu o que aconteceu, quem dirá uma Câmara Municipal de pequeno porte, que não tem muito orçamento, né? Então, assim, é um risco. Né? A digitalização hoje, o processo digital, eles estão aí justamente para servir, né, para evitar esse tipo no caso do museu, não teria que fazer, né, teria que fazer realmente a política de segurança de contra incêndio. Mas uma Câmara Municipal, você tem alternativa. Né? E essa alternativa é o processo digital. Outra coisa é o próprio furto, né? Às vezes pode entrar lá alguém com uma índole aí, né? E, de repente, extraviar uns documentos. Nós já tivemos casos lá que aconteceu isso, de documento sumir. Quem aqui nunca aconteceu um caso de um documento, que vocês saibam, de um documento de um processo digital ter sumido, levanta a mão. Assim, ó, sumiu um documento. Alguém aqui nunca presenciou isso? Levanta a mão, por gentileza. Alguém, pessoal? Não presenciou. Não soube. Tá vendo? Isso acontecia também lá, mas lá foram inúmeros. Lá teve uma planta de valores, lá, uma planta, né, a questão que faz os valores do IPTU, que sumiu o original. Né, que teve que ser feita uma lei às pressas por conta do apontamento do Tribunal de Contas, da Justiça, que não tinha esse documento. Então, assim, é uma coisa importante. Tá? A eliminação da necessidade de deslocamento físico entre servidores legislativo e executivo, aquele negócio entra, sai de carro, leva documento, traz documento, não precisa mais, é tudo por e-mail. Redução do consumo de papel,
Ganho significativo de transparência. O cidadão ele tem mais segurança quando ele acessa o documento. Não é o documento digitalizado ou o documento original. Então, ele ganha mais segurança. Possibilidade de trabalho de forma remota. Hoje, a gente vai fechar a pauta aqui de Brasília, né? Então, é bem tranquilo essa situação. Melhoria da atuação parlamentares também. Maior confiabilidade do sistema. Estou passando aqui rapidinho, aqui, pessoal. Maior segurança e publicidade do ordenamento jurídico. Redução do custo de processo legislativo. Observação por um prazo determinado do acervo documental. Então, documento digital você pode deixar lá 500, 1000 anos, a gente não sabe, né? Mas um documento físico ele tem um prazo de validade. Reunião com total transparência, né? E a Câmara Municipal também iniciou o processo administrativo eletrônico. A gente quer colocar licitações, contratos, contabilidade, recursos humanos também no processo digital, só que esse é mais complicado. A gente está tentando já desde o ano passado, ainda não conseguimos finalizar. Tá? E aqui, sugestões de melhorias, temos 3 só, tá, pessoal? Assinatura digital via arquivo, a comunidade caminhar para esse caminho. Eu acho que fazer por site é complicado. Se fizer, até daria para fazer, mas tem que pensar bastante para evitar erros de plugins, erro de Java, que aconteceram bastante já nos tribunais de justiça. Evolução permanente do SAPL, isso é imprescindível, o apoio do Interleg, para a gente sempre estar com o SAPL atualizado, né, e apoio da comunidade. E Interleg como autoridade certificadora, essa aqui é a ideia. Uma ideia porque é muito caro você fazer certificado digital. E, de repente, o Interleges e as próprias câmaras municipais serem autoridades certificadoras dos seus municípios, a gente poderia levar adiante aquela solução do cidadão ter sua identidade virtual, identidade digital, com o apoio do parlamento, com o apoio das câmaras municipais. Então, isso é uma ideia. E aqui só a questão do custo aqui, pessoal. Só para vocês terem uma ideia, o preço médio no certificado digital é R$ 170 por certificado. Aqui em Formosa deu também por isso daí, mais ou menos, né, 170, 180 reais. Né? E aqui teve também um pagamento da licença de software também da empresa, também não é muita coisa. Né? Aqui é uma economia que a gente pode proporcionar aí, se caso tivesse uma autoridade certificadora como o Interleges, de quase 13 milhões de reais por ano. Então seria uma solução aí bem interessante. E é isso aí, pessoal. As considerações finais. Aqui está o contato. Ficou ruim ter os slides aqui, não sei o que aconteceu com o Prezi aqui, pessoal, mas enfim. Aqui está os contatos aqui, Francisco Xavier Soares, meu e-mail é francisco@câmaraitapoá.sc.gov.br e também coloquei secretariageral@câmaraformosa.go.gov.br, que é do Edson Ney, o Ney de Formosa. Beleza? É isso aí, pessoal. Obrigado.